E assim era eu, né? Tinha toda essa visão, tinha a prática, a experiência no trabalho e no comércio, e já estava pronto para fazer essa outra filial quando, como eu já disse, não tinha nenhum tipo de ligação. O meu pai ele era novo convertido, né? Já tinha se convertido ao evangelho. Eu não tinha nenhum tipo de identificação. A minha esposa ainda foi umas 2 vezes, né? Ela foi a uma igreja evangélica, ela gostava, né? Tudo mais, mas também nunca tinha sido, né? Então, o que é que acontece? Em um dia natural, como normal, como nos outros, eu fechava ali a loja de 7 horas, 6h30, 7 horas da noite, né? E quando eu retornei para casa, normal, tomei banho, jantei e fiquei ali assistindo jornal, né? Alguma coisa que ali estava assistindo na TV. E logo após, como todos os dias acontecia, eu fui dormir, né? Fui dormir e essa noite foi diferente, né? Essa noite ela foi uma noite marcante, né, na minha vida, porque ao deitar ali, com pouco tempo eu comecei a ouvir uma voz, né? Comecei a ouvir uma voz que não era uma voz comum, né? Não era uma voz assim, vamos dizer assim, que eu procurei até saber de onde era no momento assim, né? Um pouco assim assustado na hora. E claro que eu sabia no tempo que existiam os cultos que os crentes faziam, mas eu procurei até assim saber se tinha algum culto acontecendo, isso na minha casa, no meu quarto, sim. Né? Eu estava no meu quarto, né? Antes de dormir. E essa voz era no meu ouvido, irmão Moisés. Ela dizia assim: você precisa ser crente. Aleluia. Ela dizia: você precisa ser crente. Parava um pouco e depois de novo: você tem que ser crente. Né? E isso repetiu por umas 5 ou 6 vezes, né? Essa voz no meu ouvido, né? Eu ouvindo de uma forma muito clara. E então eu me admirei um pouco com aquilo, né? E depois ela cessou. Sim. Essa voz cessou. O sono não veio logo, né? E fiquei ali um pouco rolando de um lado para o outro. E quando foi pela madrugada eu consegui adormecer. No outro dia, no dia seguinte, acordei como nos dias normais, né? Essa rotina que eu já tinha. E acordei cedinho, de 6 horas, fui para abrir a loja normalmente. E quando chego na loja, depois que acordo, como eu disse que eu não tinha nenhum tipo, vamos dizer assim, de visão espiritual para com as coisas de Deus, para com a palavra de Deus, né? Como não tinha isso, então eu desconsiderei e até esqueci totalmente aquela voz, né? Só que ficou algo assim algo diferente, né? A partir daquele momento, alguma coisa mudou no Senhor. Sim, né? Sim. Eu achava que não. Sim. Eu continuei no mesmo programa, a mesma programação, né? A vida corrida, sim. Comércio. Eu continuei na mesma programação, né? Então fui para a loja. Quando eu chegava na loja, a minha esposa Cristiane, né? Ela vinha e ficava um pouco para poder eu ir em casa tomar café, né? Sempre a gente sempre ficava lá para poder estar dando essa assistência. E o que é que acontece? Eu fui tomar café, né? Ela disse que já tinha feito café. E quando eu fui em casa para tomar café, o diferente que eu disse que aconteceu foi porque não tinha fome, né? Faltou o apetite. E isso se repetiu, irmão Moisés, com o almoço também, com a janta também não tive, nem comia e nem comida sólida e nem líquido também. E isso ficou por 3 dias, né? Eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber nada, né? Jesus. E não sabia por que isso estava acontecendo. Não lembrava, como eu disse a você, daquela ação que era Deus naquela noite. Não lembrava de nada, mas ficou essa ação divina, né, agindo em mim e que eu não tinha esse conhecimento do que era. Sim. A minha única preocupação era que eu estava com algum problema, porque não comia nem bebia nada, e preocupado, e conversava com Cristiane, né, com a minha esposa, e dizia a ela que não estava, ela vendo, né, por que está sem comer, alguma coisa está acontecendo. Pode continuar? Pode continuar. Então pronto, então o que acontece? Aí, depois desses 3 dias,
No quarto dia, lembro-me muito bem que estava garoando, né? Assim, uma neblina, cedinho com escuro. E eu acordei nesse dia muito preocupado. Imagina você passar 3 dias sem se alimentar, tentava tomar um caldo, alguma coisa assim, e também não conseguia. E isso sem fome alguma, né? Não tinha fome e nem tinha febre, viu? Sim. Não tinha febre, não. Né? Assim, um detalhe, né, também que preciso dizer. Aí quando foi nesse quarto dia, rapaz, eu me acordei, aí eu disse à minha esposa, Cristiano, eu vou sair de casa, eu tô com esse negócio aqui, eu tô um pouco agoniado com isso, porque eu não sei o que eu tenho, e eu já estava me sentindo assim um pouco, claro, né, fraco, Sim. debilitado, né, me sentindo assim muito... 3 dias sem comer, sem beber nada, realmente o corpo... Com certeza, enfraquecido, né? Aí eu disse, eu vou sair de casa. Quando eu saí, o meu pensamento foi só meu pai, né? Meu pai, como eu disse, ele era novo convertido, e por ser novo convertido na igreja, já existia na época, né, lá no Porto do Mangue, o pastor Cícero Maia, ele era o pastor que estava na época em Porto do Mangue, né, e ele estava realizando ali o encerramento do discipulado. E meu pai muito alegre, né, porque estava novo convertido, e ele também tinha concluído ali com a turma, né, ali o discipulado, ele preparou, ele tinha uma pousada, ele preparou ali um ambiente para que no culto que ia acontecer, né, esse culto que ia acontecer, que era em frente à casa dele, ele preparou uns lanches, uns refrigerantes e alguma coisa para, no encerramento do discipulado, poder oferecer para os irmãos, né? Para a igreja, para aquele culto. Então enquanto isso, né? Eu saí de casa, como eu disse, e fui lá para conversar com meu pai cedinho, né? Isso já entra no quarto dia, viu? Sim. Já entrou no quarto dia já. Quando eu chego lá, me sento na calçada, me sentei assim na calçada mesmo, né? E quando eu me sento na calçada, ele veio assim, né? O pai conhece assim, né? O filho, né? Acostumado e sabe quando alguma coisa diferente está acontecendo, né? Observa a fisionomia ali. Eu não era acostumado a fazer aquilo, né? O meu costume era quando eu acordava cedo, né? Era em outra área lá da cidade, né? Ia fazer, ele viu que eu tinha vindo para lá. Aí ele perguntou lá, já tem alguma coisa acontecendo? Aí eu disse, pai, eu preciso conversar com o senhor. Aí ele... Tem a pousada dele que eu disse a você que estava construindo, né? Tinha 2 pavimentos para cima e ele disse, vamos aqui em cima. Aí a gente foi conversar lá em cima, né? Quando chegou lá, aí nessa conversa, eu disse, pai, é o seguinte, eu tô com um problema, porque já entrei no quarto dia, já que sem comer nada e sem beber, eu estava já meio assim que definhando, sabe? Eu estava magro, né? Assim, bem e fraco. Aí ele, quando eu fui dizendo isso, as lágrimas foi caindo, né? Eu fui chorando, né? Sim. E ele disse assim, como ele, vamos dizer assim, ele sabia que eu não tinha muita familiaridade, nem me identificava muito com a questão de igreja, e ele era novo convertido ainda, aí ele se preocupou na hora, disse assim, homem, Ladieri, vai procurar se parecer, né? Fazer alguma coisa, procurar se divertir, fazer alguma coisa, isso aí passa. Enquanto ele falava, e eu chorava naquele momento, né? Aí, enquanto isso no quarto dia, aí eu lembrei da voz. Nesse momento aí foi quando eu lembrei da voz que há 4 dias atrás tinha falado no meu ouvido, isso depois desse tempo todinho. Você precisa ser crente. Quando eu lembrei, e eu lembrei da voz de uma forma muito clara, como se estivesse se repetindo no meu ouvido, dizendo assim, você precisa ser crente, você precisa ser crente. Glória a Deus. Então, nesse momento, enquanto ele falava, eu disse, não, pai, eu já entendi o que é. Agora eu entendi o que é que eu preciso fazer. Aí ele disse o quê? Eu disse assim, eu preciso ser crente. Aleluia. Eu tenho que ser crente. Aí eu disse assim, eu tenho que ser crente. Aí quando eu disse isso, aí ele se alegrou no momento, aí ele disse, muito bem, rapaz, muito bem, tá? Agora você acertou mesmo o que é que você deve fazer, né?